Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo certo com vocês? Isso, por favor, mandem o nome aí. Ah, isso aí, show de bola. Isso, página 177. Isso aí, vamos lá então. Na página 177, pessoal, nós vamos falar sobre a divisão com números decimais, né? Ou seja, a divisão com vírgula, tá? Mas as páginas anteriores, Jair, foram corrigidas, não foram? Foram todas corrigidas. As páginas anteriores foram todas corrigidas, Jair. Você faltou em uma aula, eu me lembro. Você faltou em uma aula, quando nós corrigimos isso. Eu até perguntei para o pessoal assim, cadê o Jair hoje que não está por aí? Mas enfim, vamos lá. Depois você vai ter que dar uma olhadinha no vídeo lá, tá? Página 177. Mais uma vez, página 177. Vamos lá. Na operação com os números decimais, então, a operação, a divisão, né? Especificamente. A divisão de números decimais. Vamos lá. Beleza, João? Tranquilo. Efetue os cálculos a seguir. Isso aqui são atividades que vocês já fizeram, tá? Então, nós vamos seguir naquela mesma ideia. Letra A, deu quanto? Ah, professor, fiquei com dúvida. Opa, vamos fazer então. Vamos lá. Quanto deu a letra A? Vou pegar o jaleco. Isso, tranquilo então? 4,5 para todo mundo? Bem simples a letra A, né? A letra B. Letra B é de baixo. Quanto deu? Ó, cuidado, pessoal. A letra B é de baixo, tá? Não é a da frente. Letra B é de baixo. Deu diferença aí. Vamos fazer essa letra B, então. A letra B é 4,5 dividido por 125. Vamos lá, ó. É o exercício número 1. A letra B. 4,5 dividido por 1,25, né? 1,25. Certo. O que nós aprendemos naquela aula? Não dá para enxergar? Todos não conseguem ver? Só um instante, então. Tá, mas enquanto eu vou trocando o refil aqui, o que nós aprendemos naquela aula anterior lá, quando nós temos a divisão, de um número com vírgula, o que é possível fazer? O que é possível fazer na divisão com vírgula? Muito bem, Vitão. Você pode multiplicar por 10, por 100, por 1000, para eliminar aquela vírgula. E depois você realizar a divisão. Tá. Aqui nós temos uma casa após a vírgula. Tá? Para eliminar uma casa, nós vamos multiplicar por 10. Só que se eu multiplicar aqui por 10, eu tenho que multiplicar aqui também por 10. E eu multiplicando aqui por 10, eu não elimino a vírgula.
Então, na verdade, eu vou ter que multiplicar por quanto ali os dois lados? Isso, Gabi, muito bem, querida. Você vai ter que multiplicar os dois lados por 100, tá? Já estou trocando o refil aqui. Beleza. Só um pouquinho até a tinta descer, mas é isso mesmo. Nós vamos ter que multiplicar os dois lados. Nós vamos multiplicar os dois lados por 100. Então, nós vamos multiplicar esse lado por 100 e esse lado por 100. Nós vamos ficar com qual divisão, então? Nós vamos ficar com 450 dividido por 125. Certo? Isso, perfeito. Tá? Ah, professor, essa de multiplicação por 100. Multiplicação por 100, vocês já estão craque em fazer, né? Ó, 2 zeros, vai andar duas casas. Ah, tem só uma casa, acrescenta um zero. Aqui andou duas casas, eliminou. Então, vamos lá agora. 450 dividido por 125. Eu vou ter que pegar o 450. Então, ó, 125, certo? 250. Se eu colocar mais 250, vai dar 500 e aí é 4 já. Estão entendendo? Estão pegando aqui? Então, 4 passou, porque vai dar 500. Tem que ser quem? Tem que ser por 3. E 3 vezes 125? Jair, se você estiver pelo celular, aumenta o brilho do seu celular, por favor. Porque o foco que a câmera tá é o foco de toda a aula. É o foco de toda a aula. Então, 3 vezes 125 vai dar 375. Show! 375. 375. Aqui vai ficar 5, né? Porque vai emprestar, vai ficar valendo 4. Aqui vai ter que emprestar também, vai ser 7. Sobrou 75. O que a gente faz agora? Tá? O que a gente vai ter que fazer agora? Ó, sobrou 75. Qual que é o próximo passo? Tá, mas qual que é o próximo passo agora? Sobrou 75. 75. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos, pessoal, vamos. O que a gente vai fazer ali? Isso. Coloco a vírgula e o zero aqui. Muito bem. E aí? 750 dividido por 175. Dividido por 125, desculpa. 2 vezes 125 é 250, 500, 750, no caso 3, então 6. Muito bem. Isso aí. Certinho. Então, 3,6. Ok? Vamos lá. Letra C agora. Letra C, 4, pode falar, Vitão. Não, dá também, ô João, dá também, tá? Se multiplicar por 1000 também vai dar certo, tá? Desde que você faça correto as contas. Beleza, Vitão? Tranquilo. Letra C, então. 4,886 dividido por 0,4. Para eliminar a vírgula ali, nós vamos ter que multiplicar por quanto? Multiplicar por 1000, muito bem. Então, a letra C é 4,886. 4,886 dividido por 0,4. Ok. Vamos multiplicar, então, os dois lados por 1000. Quanto que deu a resposta disso daí tudo? A resposta final, quanto deu? Vamos ver o que vocês chegaram aí de resposta. Isso, 12,215, isso mesmo. 12,215, perfeito. Então, vamos lá.
Multiplicando os dois lados por 1.000, nós vamos ter, então, aqui 4.886 dividido por quanto? Quanto que vai dar esse lado? 0,4 vezes 1.000. Vai dar quanto? 400. Muito bem. Porque vai dar 0,400. E aquele zero é o zero à esquerda, né? Então, aqui, 400. Perfeito. Vamos lá, vamos realizar a divisão, então. Eu vou pegar isso daqui e esse eu vou abaixar. 488 dividido por 400 vai dar 1, certo? Vamos lá. 400 vezes 1, 400. Vai sobrar 88. Sobrou 88, mas eu tenho um 6 para baixar. Eu vou abaixar esse 6. 886 dividido por 400 vai dar 2, né? Porque eu tenho 800 aqui. Aqui 400, 2. 400 dividido por 400 vezes 2, 800. Então, 800. Sobrou quem? Sobrou 86. Agora, o que você vai fazer? Fala para mim aí, o que a gente tem que fazer? Coloco a vírgula, muito bem. Colocar a vírgula e o zero. Coloco a vírgula aqui e acrescento um zero aqui. Beleza, agora eu tenho 860. 860 vai dar 2. 400 vezes 2, 800. Sobrou quanto? Sobrou 60. 60 dá para dividir por 400? Não, você faz o quê? Coloca o zero. Aqui ou aqui? No quociente ou aqui embaixo? Ah, muito bem. Coloca o zero. 600 por 400 vai dar quanto? 2? 1. 400 vezes 1, 400. Isso. 400, que vai sobrar, então, 200. E agora, faz o quê? Adiciona outro zero. 400. 2.000 vai dar quanto? Vezes 5. Perfeito. 400 vezes 5, 2.000. E vai sobrar 0, 0, 0, 0. Ok? Então, ficou apertadinho aqui, mas é interessante que vocês pegaram essa situação de colocar o zero onde tem que colocar, a hora que tem que colocar. Beleza? Vamos lá. Letra D. Letra D ficou fácil aí. Quanto deu a letra D? 8,5? 0,95. Vamos fazer que deu diferença aí. 6,8 dividido por 8. Letra D, né? Letra D. 6,8 dividido por 8. 6,8 dividido por 8. Temos que eliminar a vírgula, então vamos multiplicar por 10. Perfeito. Vezes 10 e vezes 10. Ficou 68. Opa, deixa eu trocar o canetão. O 68 dividido por 80. 68 dividido por 80 dá? Não vai dar. Se não vai dar, você já vai começar colocando zero aqui. Opa, não deu. Então é zero. Agora você vai fazer o quê? Agora você vai acrescentar um zero aqui e vai colocar uma vírgula aqui. Tá? Agora você tem 680 dividido por 80. Quanto que vai dar? 680 dividido por 80. 9 ou 8? 8, né?
Vai dar 8, porque 8 vezes 80, tá? Ó, imagina, 8 vezes 8, 64. Com 0, 640, ó. 640. Vai sobrar, então, 40. Aí você faz o que agora? Acrescenta um 0. 400 dividido por 80, 5. Perfeito. 80 vezes 5, 400. 0, 0, 0. Ok? Letra E. Quanto deu a letra E? Essa estava tranquila, hein, a letra E. 2,42. Isso, Jordana, perfeito. Isso aí, Vitão. Jair, 20,8, cara. Dois vírgula quarenta e dois. Letra E. 72,6 dividido por 30. Vai multiplicar aqui por 10, né? Multiplicou por 10. Nós vamos ter, então, 726 dividido por 300. O 726 cabe quantas vezes dentro de 300? Duas vezes. 300 vezes 2, 600. Sobrou 126. Agora você vai fazer o quê? 126 dividido por 300. Coloca a vírgula e acrescenta o zero. Ok. 1.260 cabe quantas vezes dentro de 300? 300, 600, 900, 1.200. Vai caber 4 vezes. 300 vezes 4, 1.200. Sobrou 60, ó. Sobrou 60. Faz o que agora? Acrescenta um zero aqui. 60 por 300, 2. 300 vezes 2, 600. Tá? Essa era uma das mais fáceis. E a letra F? Quanto deu a letra F? 12,7. Isso, 12,7 a letra F. Letra F, 12,7. Todo mundo? Deu diferença de resposta em alguém aí? E aí a gente faz ela, senão a gente toca. Vamos lá, Jair, vamos ver o que você aprontou aí. Letra F, 27,94 dividido por 2,2. Presta atenção, Jair. Vai multiplicar por quanto aqui para poder eliminar a vírgula? Tem que multiplicar por 100. Ótimo. Vai multiplicar por 100. Vai multiplicar por 100. Nós vamos ficar, então, com 2.794 dividido por 220. Ok? Aqui nós vamos pegar, então, o 279 e o 4 para baixar. 279 cabe quantas vezes dentro do 220? Uma vez. Tranquilo, João, também vai dar certo. Cabe uma vez. Então, aqui 220. 9, 2 para 7, 5 e aqui 0. 59. 59, você vai abaixar o 4, porque tem quem abaixar ainda, né? Ok. 594 cabe quantas vezes dentro do 220? Cabe duas vezes. Por quê? Porque 220 vezes 2, 440. Faz subtração. Abaixo o 4, o 5 e o 1.
154. Jair, presta atenção. Você tem 154 para dividir para 220. Dá? Não. O que você vai fazer, então? Você vai colocar a vírgula aqui e vai acrescentar um zero aqui. 1.540 cabe quantas vezes dentro de 220? 7 vezes, ô Vitão? 220 vezes 7 dá 1.540 exato? Dá, né? Isso, 1.540. 0, 0, 0 e 0. Ok? Finalizado esse exercício número 1, então, vamos lá. Número 2. Na divisão de um número na forma decimal por 10, ou por potências de 10, quando ele fala potências de 10, é 10, 100, 1000 e assim por diante. Basta deslocar a vírgula para a esquerda. Tantas casas decimais, quantos forem os zeros da potência de 10. Então, pessoal, quando você multiplica, você aumenta o número, não aumenta? E quando você divide, você diminui esse número, não é? Certo? Então, se eu estou aumentando o número, quando eu estou multiplicando, que eu estou aumentando, a vírgula tem que andar para direita. E quando eu estou diminuindo esse número, a vírgula tem que andar para esquerda. Ou seja, se eu estou multiplicando, direita. Se eu estou dividindo, esquerda. Vamos lá. Aí ele traz alguns exemplos ali, né? E agora, de maneira semelhante, efetue mentalmente as divisões. 31,09 por 10. Quanto vai dar? Isso, a vírgula vai andar uma casinha só. Tem um zero, andou uma casinha. Para a esquerda, muito bem. 3,109, perfeito. A letra B, é que está embaixo ali. 653,3 dividido por 100. Andou duas casinhas. 6,533, perfeito. A letra C. 9.152,8 dividido por 1.000. Vai dar 9,1528. Perfeito. Andou 3 casas. Ótimo. 6,1 dividido por 100. Isso, muito bem. Aí temos que acrescentar zeros para poder dar certa quantidade de casas. 0,061. Letra E. 9.406,05 dividido por 10.000. 0,940605. Perfeito. Isso mesmo. Isso. E por último, 4,92 dividido por 1.000. 0,00492. Perfeito. Tranquilo? Não tem segredo nenhum essa. O segredo é você andar a quantidade de casas, né? De acordo com a quantidade de zeros que você tem. Ok? Olha lá. Na multiplicação de um número na forma decimal por uma potência de base 10, deslocamos a vírgula para a direita ou para a esquerda? Direita ou esquerda? Na multiplicação, direita. E no caso de uma divisão? Esquerda. Muito bem, perfeito. Lembre-se sempre disso, tá? Lembre-se sempre. Aí nós vamos ali direto para a página 179, tá? Direto para a página 179, lá no exercício 3. Observe a seguir uma estimativa para o resultado de 13,8 dividido por 5. De maneira semelhante, faça uma estimativa para o resultado de cada divisão. Então, como que ele estimou ali? Ó? O resultado de 13,8 dividido por 5 está entre 2 e 3, pois 5 vezes 2 é 10 e 5 vezes 3 é
15. Então, ele sabe que o resultado está entre 2 e 3. Na primeira, 51,8 dividido por 7. Vai estar entre o quê? Esse valor? O Vitão, no caso, deu a resposta ali, né? Mas aí a ideia agora é colocar entre quais valores ela está, né? Entre quais inteiros ela pertence. Então, nesse caso, entre 7 e 8, ok? Por que entre 7 e 8? 7 vezes 7, 49. E 7 vezes 8, 56. E o valor que nós temos ali é 51,8. Então, ele está entre 7 e 8. Agora, o 19 está entre quais números? Entre 4 e 5. Perfeito. Por quê? Porque 4 vezes 4, 16. E 4 vezes 5, 20. E o valor que nós estamos dividindo ali é o 19. A letra C. Travou tudo para todo mundo? Oi, pessoal? Travou? Ou tá normal? Normal? Tá, beleza, vamos lá. Letra C. 28,16 dividido por 5. Está entre quais valores? Entre 5 e 6. Muito bem, Gabi, perfeito. Entre 5 e 6. E a letra D, 123 dividido por 20. Está entre quais inteiros? Entre 6 e 7. Perfeito. Muito bem. Agora vamos lá. Na número 4. Agora efetue. Tá. E ainda na número 3, ele pede para efetuar os cálculos e ver se realmente está correto. Então anotem aí. Letra A, 7,4. Na número 3 ainda, tá? 7,4. Na letra B, 4,75. Na letra C, 5,632. 5,632. E na letra D, 6,15. Ok? Isso. Vamos lá, número 4 agora. Complete as multiplicações e divisões a seguir. Letra A, 12,6 vezes 4,25. Quanto deu isso daí, pessoal? Isso já era exercício que vocês já fizeram faz tempo, tá? Se não fizeram ainda, vocês que estão deixando sem fazer, porque é exercício de, tempo. 53, estamos no 4 agora, ô Isadora. Estamos fazendo o 4 agora. Letra A, então, 53,55. Muito bem. A letra B, que está embaixo. Professor, como que eu vou fazer a letra B se eu não sei o número que eu estou dividindo por 4,5, mas eu sei que o resultado dá 12,6. Como que você vai fazer isso para descobrir o valor? Vou multiplicar. Muito bem. Então, na número 4, a letra B, ele está assim, tem um valor dividido por 4,5, dividido por 4,5, que é igual a 12,6. Igual a 12,6. Como que eu vou descobrir esse valor aqui? Sendo que eu tenho o divisor e o quociente, né? No caso, a resposta. Você vai multiplicar esses dois. 12,6 vezes 4,5. Tá? Multiplicou esses dois. Qual vai ser a resposta?
Fala, Vitão. Vai dar 53 também, ó. 53,55 a resposta, tá? Isso, Vitão, muito bem. Exatamente. Eles são a mesma coisa, tá? Só inverteu. E o que que quer dizer isso? Que bom que você percebeu, mas o que que quer dizer isso? Que nós fazíamos muito lá no quinto ano. Não exatamente associativa. Fazíamos muito no quinto ano isso. No caso, vocês faziam bastante, né? Eu não dava aula para vocês no quinto ano. Prova real. Muito bem. Prova real. Exatamente. Tá? Porque primeiro você tem a divisão, depois você pega o resultado. Primeiro você tem a multiplicação, você pega o resultado e faz a divisão, né? E assim vai funcionar para a letra C e a letra D, tá? Na letra C, preencha o quadrinho lá. 28,7. Isso, Gabi, muito bem, tá demais, hein? E a letra D, você vai preencher com 132,594. Isso, show de bola. Aí vem a pergunta agora, Vitão, que você já respondeu. Isso, vem a pergunta que você já respondeu. Ao completar os itens, qual relação se pode observar entre a multiplicação e a divisão? É uma coisa que eu sempre falo, né? Nós falamos agora de prova real, mas tem uma fala que eu sempre utilizo, que elas são o que mesmo? A multiplicação e a divisão? Opostas? Quase. Não é exatamente opostas a palavra. Não, não são, são operações, mas não são operações opostas. É outra palavra que a gente utiliza. Isso. Elas são operações inversas, tá? Isso, uma é o inverso da outra, então elas são operações inversas. Por isso que é possível essa prova real aí, tá? Página 170. Opa, já vamos lá para 180. 182 agora, tá? Página 182. Vamos lá, então. Página 182. Potenciação e raiz quadrada, tá? Vocês lembram de potência? Vocês lembram lá do sexto ano como trabalhava potência? Lembra? O que nós tínhamos que fazer? Vamos só lembrar aqui, ó. Potência, então, ó. Vamos lembrar a potência.
A opotência, né? Vamos lembrar. É o seguinte, se você tem lá, por exemplo, 3 elevado a... Vamos colocar 4 aqui. 3 elevado a 4, tá? Nós temos nome para cada um desses, tá? Esse daqui é chamado de base. E esse aqui é chamado de... Esse é chamado de expoente, tá? E o que nós vamos ter que fazer com a base, então? Nós temos que pegar a base e repetir ela pela quantidade de vezes que é o nosso expoente. Então, nós vamos ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27. 3 vezes 27. 3 vezes 27. A opotência. 81. Perfeito. 81. E aí, esse 81 aqui é o resultado, certo? Ok. Isso é o conteúdo relacionado à potência, é o que nós já conhecemos. Nós vimos também, no ano passado, né, a raiz quadrada. A raiz quadrada, tá? Como que é a raiz quadrada mesmo? Tem que ser um número vezes ele mesmo, né? Tem que encontrar aquele número vezes ele mesmo. Então, por exemplo, nós temos a raiz quadrada de 49. Quem que é a raiz quadrada de 49? 7. Tá? É o 7. Por quê? Por quê? Porque 7 vezes 7 é igual a 49. Ok? Isso, perfeito. Então, lembramos aí potência, raiz quadrada, certo? Esse é chamado de raiz. O número que vai aqui, que quando ele não aparece, nós sabemos que é o 2, ele é chamado de índice, tá? Esse daqui é o radical e o radicando, ok? Isso, perfeito. Perfeito. Agora, pessoal, a diferença que nós vamos trabalhar agora é que nós vamos fazer potência e raiz quadrada de números decimais, tá? Ué, professor, como assim? Como assim? Ué, como assim? Assim, ó. Ó, quer ver? Nós vamos pegar aqui, por exemplo, ó, potência de números decimais. Potência de números decimais. Vai pegar um número decimal qualquer? Não, não é difícil, não. Vai pegar um número decimal qualquer, por exemplo, 5,2 elevado ao quadrado. O que é 5,2 elevado ao quadrado? 5,2 vezes 5,2. Vai resolver a continha, resolvam aí. E vai colocar o resultado. Mesma coisa. A questão é que agora são com números decimais, com números que têm vírgula, tá? Vai, façam aí esse exemplo. Quinze vírgula seis e 27,04. 15,6, Gabi? O que aconteceu aí?
Ó, uma coisa que vocês têm que pensar agora é o seguinte. Não, tranquilo. O que vocês têm que pensar agora é o seguinte. Pensa o inteiro multiplicando. Se fosse 5 elevado ao quadrado, né? Se fosse 5 elevado ao quadrado. E agora vocês têm que pensar isso mesmo, tá? Se fosse 5 ao quadrado, seria 25, não seria? Se é 5,2, vai ser um número maior do que 25. Então, por isso, você já consegue saber se você está certo ou errado, tá? Agora, outro exemplo aqui. Agora um de raiz quadrada, tá? Entenderam? Vai ser assim que vai funcionar. Potência 2, 3, 4, 5, enfim. Vai repetir o número e vai fazer a multiplicação. Aqui deu 27,04. Agora, por exemplo, a raiz quadrada de números decimais. Raiz quadrada de números decimais. Vamos lá. Por exemplo, se nós tivéssemos, eu quero a raiz quadrada de 90,25. Como que nós vamos calcular a raiz quadrada de 90,25, por exemplo? Quando é um número inteiro, é fácil. Porque a resposta vai ser um inteiro ali. E agora, um decimal. Como que nós vamos encontrar essa raiz? E nós já fizemos isso ano passado. Dividir? Não. Nós já fizemos atividades dessa ano passado. Vou dar uma dica aqui, ó. Qual é a raiz quadrada exata antes e qual é a raiz quadrada exata depois? Não, não multiplica, não. Qual que é a raiz quadrada exata antes do... Não, MMC não, nada a ver. Qual que é a raiz quadrada exata antes do 90? 81. Então, eu tenho que isso daqui, ó. Eu tenho a raiz de 81, ela é menor do que a raiz de 90,25, que é menor do que qual raiz? Qual raiz exata vem depois? 100. Lembraram, então, que ano passado nós fazíamos isso? Agora nós vamos fazer o quê? 81 é quem? É 9. Aqui é a raiz de 90,25. E aqui é 10. Presta atenção numa coisa agora. Ano passado, quando nós fazíamos isso daqui, tá? Quando nós fazíamos isso daqui, a pergunta era, a raiz está entre quais números? A sua resposta ia ser entre 9 e 10. Não seria isso? Lembra dos exercícios? Entre 9 e 10. Só que agora, eu preciso da raiz de 90,25. Eu preciso dessa raiz. Eu não quero só saber entre quem ela está. Eu faço o entre para mim saber. Opa, ela está entre o 9 e o 10. Então, pode ser 9,1, 9,2, 9,3, 9,4, 9,5, 9,6, 9,7, 9,8, 9,9. Pode ser qualquer um desses. Como que você vai descobrir, professor? Agora vocês vão ter que tentar. Vai ter que ir por tentativa. Mas tem um pedacinho aqui que nós conseguimos encurtar, tá? Por quê? Presta atenção.
O 90, ele está mais próximo do 81 ou ele está mais próximo do 100? Ó, pensa, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Deu 9 de distância, vamos pensar assim. E do 90 para o 100, você tem 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ele está mais próximo de quem? Está mais próximo do 81, tá? O que vocês têm que imaginar agora é o seguinte, ó. Olha que interessante. Ó, eu tenho o 9 aqui, o 9,5 aqui e eu tenho o 10 aqui. Aqui eu tenho 9,1, 9,2, 9,3, 9,4. Ó, 9,1, 9,2, 9,3, 9,4. Aqui eu tenho 9,6, 9,7, 9,8 e 9,9, tá? Pensa na reta numérica aqui, tá? Nós vimos que ele está mais próximo de quem? Do 81, ou seja, vai estar mais próximo do 9. Então, vai ser entre esse pedaço aqui, ó, de 9 a 9,5. Aí você vai tentar 9,1, 9,2, 9,3, 9,4, 9,5 até encontrar. Só que você pode bancar o esperto na seguinte situação. Professor, ele está aqui, ó, o 90 e o 81 tá com 9 de distância um do outro. Aqui tem 10, então ele está mais ou menos o quê? Mais ou menos no meio. Então, se está mais ou menos no meio, vai ser quem? O 9,5. Você pode já ir por aproximação, tá? Você já pode ir por aproximação. Então, você vai pegar agora o 9,5. Você vai pegar o 9,5 vezes o 9,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 9, 45. Com 2 que subiu, 47. Mais 9 vezes 5, 45. 9 vezes 9, 81. Mais 4, 85. Somou todo. 5, 12, sub 1. 5 com 5, 10, sub 1, 9, duas casas. Olha lá, olha o resultado. 9,25, tá? Muitas vezes você não vai chegar de cara no resultado. Às vezes você ia pegar aqui, ó, por exemplo, 9,4 primeiro, tá? Você vai pegar o 9,4 primeiro, não vai dar. Se você fizesse o 9,4 primeiro, olha o que ia acontecer, ó. 9,4 vezes 9,4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 9, 36. Mais 1, 37. Mais 9 vezes 4, 36. Sub 1. 9 vezes 9, 81. 82, 83, 84. Ó o que vai acontecer aqui. 6, 13, sub 1, 8, 8. Duas casas. Olha o resultado que deu. Mas olha o resultado que deu. 88,36. Ele é menor ou maior que 90,25? O 88,36 é maior ou menor? Menor, né? Ele é menor. Se ele é menor do que 9,25, eu sei que não vai ser um 9,4. Vai ter que ser um número maior do que 9,4, né? E aí nós fizemos por 9,5 e deu certo. Eu sei que vocês olharam lá na outra página, beleza, mas eu preciso que vocês entendam isso daqui, ó, tá? Se você montar entre quem a sua raiz está, tá? Vai ficar muito simples, tá? Depois você estima perto de qual que ela está e vai fazendo tentativa e erro, tá? Ok? Página 184, pessoal, vamos lá.
Fazendo as atividades ali, ó. Número um, vai lá. Podem começar a fazer. Página 184, número um. Podem começar. Tô de olho no chat aqui, qualquer dúvida é só falar. Só vou pegar uma água ali, que eu esqueci, tá? E aí eu falei bastante, a minha garganta já tá doendo. Então, página 184, podem começar a fazer o exercício um. Jair, o que que você não entendeu? Você tentou fazer o número um? Então, alô, então. Estava prestando atenção, Jair, na hora que eu estava explicando? Sim? Então tá. Tenta fazer o número um, então. Jair, você lembra do conteúdo de potência que eu falei aqui hoje? O conteúdo de potência? Você tem o que na número um ali, na letra A? Você não tem 0,5 elevado ao quadrado? Pode, Jordano? Você não tem 0,5 elevado ao quadrado? Se está elevado ao quadrado, é 0,5 vezes 0,5. Da onde você tirou que é 2,5? Você vai ter que montar a conta. Isso aqui não tem negócio de cabeça agora, Jair. Você vai ter que montar a conta, escrever o que está acontecendo. Olha o seu expoente, tá? Eu dei o exemplo 2 aqui, mas olha o seu expoente lá. É continha, é pôr no papel e fazer continha agora. Número decimal a gente não consegue fazer de cabeça igual os inteiros, não.
Vamos lá, vou fazer a número 1, então. Na página 184, exercício número 1, letra A, 0,5 elevado a 5. 0,5 elevado a 5. Você vai fazer o que, então? Você tem 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem condições isso aqui de cabeça, tá? Não tem nem como, não tem lógica. Você vai ter que montar. Vamos lá, então. 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 0, 0. Com 2 foi 2. Mais 0 e 0. Ó, 5, 2, 0. Duas casas? Uma, duas, uma, duas. Deu 0,25. Vezes 0,5 de novo. Vezes 0,5 de novo. 5 vezes 5, 25. Subiu 2. 5 vezes 2, 10. Com 2 foi? 12. Subiu 1. 5 vezes 0, 0. 1, 1. Mais 0, 0, 0. Vai ficar 5, 2, 1 e 0. Uma, duas casas, mais uma casa, 3. Uma, duas, 3. 0,125. Nós já utilizamos quantos aqui, ó? Nós já utilizamos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tem mais 2 ainda. Pega o 0,125. 0,125 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25. Subiu 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Subiu 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 5 vezes 0, 0. Mais 0 vezes todos esses números vai dar 0, 0, 0 e 0. Então vai ser 5, 2, 6, 0, 0. 3 casas mais uma casa, 4 casas. 1, 2, 3, 4. Aqui. Vezes quem? Vezes 0,5 de novo. Tá? 5 vezes 5, 25. Subiu 2. 5 vezes 2, 10 mais 2, 12. Subiu 1. 5 vezes 6, 30. Mais 1, 31. Subiu 3. 5 vezes 0, 0 mais 3, 3. 5 vezes 0, 0. Mais 1, 2, 3, 4, 5. Todos vezes 0 vai dar 0? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Somou tudo isso daqui. 5, 2, 1, 3, 0, 0. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0,03125. Tá? Não tem condições de fazer isso de cabeça. É montar a continha, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não vai ser diferente com a letra B. Só que a letra B, a potência da letra B é 3. Vai ser mais rápido. Ele tá rindo agora, de novo lá.
Eu já desliguei o microfone, pessoal. É alguém que ligou o microfone, eu não sei por quê, mas eu já desliguei. Vamos lá, então. Quanto deu a letra B? 1,5 elevado a 3. Quanto deu a letra B? 3,375? 1,875? Jair, o que está acontecendo, cara? Você não está acertando mais nenhuma conta. Eu estou perguntando isso, o que está acontecendo, porque na sala você não era de errar esse tipo de conta. Eu quero saber o que está acontecendo. Não, eu sei que você só errou, Jair, mas eu estou perguntando o que está acontecendo, porque você está errando bastante. Você não errava bastante em sala. Eu quero saber o que está acontecendo para a gente arrumar isso. Quando você está realizando a atividade, você está somente realizando a atividade? Não está fazendo nada mais. Não está ouvindo uma música, não está olhando uma outra coisa, não está fazendo nada. Porque, tudo bem, você errou, mas os seus erros não estão próximos. Você está fazendo uns erros muito distantes. Eu não estou entendendo isso. Agora há pouco você falou para mim que não tinha entendido aquilo ali. Aquilo é uma coisa que para você seria muito simples. Eu me recordo do ano passado. E me recordo do começo do ano também. Vamos lá. 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Então, vamos lá. 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5, 12, 2. Duas casas, duas casas. Então, não é somar, né? A questão é essa, não é somar. Potência é multiplicação, cara. E eu comecei a aula falando disso. Tudo bem que se eu não falasse, simplesmente jogasse para vocês, alguns alunos iriam confundir, iriam fazer a soma. Mas eu iniciei falando sobre potência. Agora, vezes 1,5 de novo. 5 vezes 5, 25, subiu 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 5 vezes 2, 10. Com 1, 11. Mais 5, 2 e 2, que é vezes 1, né? Então, vamos lá. 5, 7, 3 e 3. Duas casas, mais uma casa, três casas. Uma, duas, três. 3,375. Ok? Vamos lá. Letra C agora, hein? Agora eu quero ver. Tá, mas você falou somou, eu vi o X. Mas você falou somou. A letra C. Raiz de 1,196. Então, a raiz de 1,96, né? 1,96. Ó, pensa comigo aqui, Jordana. Você falou 3,8416, né? Mas pensa comigo. Eu quero a raiz de 1,96, ou seja, eu quero um número vezes ele mesmo. Não tem como o meu resultado, tá? Você falou 3,8, né? Vamos deixar como 3,8 aí. Não tem como o resultado ser maior do que o número que eu tenho aqui dentro, entendeu? O meu resultado tem que ser um número menor do que eu tenho aqui. Tem que ser menor que 1,96.
né? Então vamos partir daquela ideia. Raízes exatas que nós temos antes do 1,96. Qual é a raiz exata que eu tenho antes? A raiz de 1. E depois a raiz do número 4, que aqui o resultado é 1, aqui raiz de 1,96 é menor do que 2. Então eu sei que a resposta está entre 1 e 2. Agora é aquilo que eu falei para vocês. Vamos analisar. Está mais próximo do 1 ou do 2? Esse valor aqui, 1,96. Está mais próximo do 2. Então, provavelmente vai ser de 1,5 para frente. Né? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se está mais próximo do 2, provavelmente é do 1,5 para frente. Então, vamos começar por 1,5. Tá? Vamos começar por 1,5 vezes 1,5. Tá? 1,5 vezes 1,5. Nós fizemos aqui do outro lado já, ó, 1,5 vezes 1,5. Mas vamos lá, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5, 12, 2, duas casas, duas casas. Opa, olha só. 1,5 deu quanto? 2,25. 2,25 passou de 1,96? Passou. Então, eu vou ter que aumentar ou diminuir aqui? Vou ter que fazer 1,6 ou 1,4 para ver qual que dá certo? Vou ter que diminuir. Vou ter que tentar por 1,4 agora. 1,4 vezes 1,4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Mais 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 6, 9, 1. Duas casas, duas casas. Olha lá. 1,96. Então, a raiz aqui é quem? 1,4. É difícil? É só continha isso. De verdade. Esse é só continha. Você não tem que interpretar nada, né? A única coisa é que você tem que analisar entre quem e quem ela está e ver mais próximo de quem. Entendeu? Vai lá. A letra D. Quanto vai dar a letra D? Pessoal, tá desfocada a tela? É que para mim agora ela não desfocou, não. Não tá, não. Não tá desfocada, não. Porque quando desfoca, aparece para mim, a minha webcam, ela pisca procurando foco. Por isso que eu sempre falo. A webcam está procurando o melhor foco e aí eu consigo ver. E mostra para mim, porque eu eu dou aula vendo a minha imagem ali. Então, quando ela desfoca, eu já vejo automaticamente. Não está desfocado, não. Tenta vocês saírem e entrar de novo para ver. Porque os outros disseram que não está desfocado. Sai e entra de novo para a gente ver. Rapidinho. Então vamos lá.
A letra D, então, qual foi a resposta da letra D? Vou colocar ela aqui embaixo, letra D, raiz de 0,64. A resposta vai ser 0,8, ok? Ó. Deu certo, Jordana? Jordana, deu certo agora? Jordana, cadê você? Eu, sinceramente, não sei o que está acontecendo, porque quando desfoca, desfoca para mim também. Eu vou tentar desfocar ela agora. Agora que é para desfocar, ela não desfoca. Possivelmente também pode ser a internet, tá? Possivelmente pode ser a internet, porque a hora que oscila, aí ela não. É igual. É a mesma coisa quando você vai assistir um vídeo no YouTube, tá? Você vai assistir um vídeo no YouTube, o que que acontece? Se sua internet está legal, você está vendo ele lá, belezinha. Se sua internet oscila, ele sai do HD e vai para 720p. E ele, você vê que a imagem começa a ficar ruim. Então, mais uma vez, quando desfoca, desfoca para mim também. Então, vocês dão uma conferida aí. Agora, quando todo mundo fala tá desfocado, 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 aí o problema é aqui no meu, mas vocês dêem uma conferida aí. O pessoal tá falando que tá tudo normal, e é isso que eu preciso de vocês, tá? Quando alguém falar, Jair, para você, talvez a internet, você tá vendo que tá normal, tá tudo os pontinhos do Wi-Fi, tá tudo beleza. Mas às vezes não tá. Olha lá, a maioria está falando que está normal, então não é o desfoque meu, é alguma coisa aí. Então, não é o desfoque meu. Não, e realmente, hoje, a minha webcam não desfocou nenhuma vez desde o início da aula. Não, hoje ela não desfocou nenhuma vez. Ela deu uma osciladinha, mas aquele desfoque que eu falo, pessoal, aguarda um pouquinho aí, peraí que eu vou arrumar. Não, hoje não teve nenhuma, não. Agora, quando todo mundo reclama do mesmo problema, aí o problema deve ser no meu equipamento, tá? Mas a maioria está falando que tá beleza, um ou outro que está falando que está com algum problema. Mais uma vez eu cito o exemplo do YouTube. Você está assistindo um vídeo, você está assistindo um vídeo, e aí nesse vídeo ele começa a ficar ruim a imagem, é porque a sua internet oscilou. Acaba 11h55, Matheus. Como eu avisei no início da aula, né? Nós temos aula de segunda-feira, 10h15, até 11h55, como se fosse em sala mesmo. A tela no canto aqui, mas isso aqui é a claridade, né? Ó, essa é a claridade. E a outra aula nossa é dia de quinta-feira, 8h20. Aí quinta-feira não tem, tá? Quinta-feira agora não tem porque é feriado, ok? Isso, beleza. Então vamos lá. Na página 186. Página 186, vamos lá. Página 186.
Página 186, exercício 2. Vou ajudar vocês a interpretar que esse realmente, ele é um pouco mais difícil, tá? Determine a medida do lado de cada quadrado a seguir, sabendo o valor da sua área. Para obter a área de um quadrado, devemos multiplicar a medida de um de seus lados pela medida do outro lado. No entanto, como as medidas dos lados de um quadrado são iguais, podemos calcular a medida de sua área elevando ao quadrado a medida de um de seus lados. Tá, ok. Então, na página 186, nós temos o exercício número 2, a letra A, que tem um quadrado de área. Nós temos um quadrado ali. Quadrado de área. Área 16,81 centímetros quadrados. Seguinte, pessoal. E aqui está em metros. Seguinte. Vamos lá, vou explicar. Nós vimos ano passado que para calcular a área, lembra quando nós começamos a calcular a área de figuras, né? Nós tínhamos lá o quadrado, o retângulo. Lembra quando nós calculamos a área das figuras? E para calcular a área de um quadrado, nós fazíamos o quê? Você pega a medida desse lado vezes a medida desse lado. Então, por exemplo, ó. Exemplo. Então, ô Jordana, mas para mim continuou do mesmo jeito. Então, por isso que eu falo que é a internet sua que pode ter dado uma oscilada, entendeu? Para mim não mudou nada do que aquela hora que eu já estava falando que estava normal. Entendeu? Então, vamos lá, voltando aqui. Então, eu tenho um exemplo aqui. Se eu tiver um quadrado, tá? Eu tenho um quadrado aqui. E o lado desse quadrado, vamos supor que o lado desse quadrado mede 6 metros. Se ele é um quadrado, ele tem o quê? Os 4 lados de mesma medida, certo? Então, aqui é 6 metros, aqui é 6 metros e aqui é 6 metros, certo? Para mim calcular a área de um quadrado, ó, pega a visão aqui, ó. A área é igual lado vezes lado, certo? Eu vou multiplicar as medidas dos lados. Só que não são iguais as medidas, então eu posso escrever em forma de potência, porque é igual. Então eu posso falar que a área, para calcular a área do quadrado, eu posso colocar como L ao quadrado. Eu vou calcular a área do quadrado, é o lado ao quadrado. Por isso que a potência de 2, o expoente 2, você pode falar elevado ao quadrado. Tá? E nesse caso aqui, qual é a medida do lado? Quanto mede o lado? Quanto mede o lado ali, pessoal, daquele exemplo que eu estou dando? Seis. Então, eu sei que a área eu posso escrever como 6 elevado ao quadrado. E 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar quanto isso daqui? 6 vezes 6 é 36 metros quadrados daí. Ok. Então, nós sabemos que a área aqui é o quê? 36 metros quadrados. A área é 36 metros quadrados. Tá certo. Mas, professor, nesse exercício aqui, ele não deu a medida do lado. Ele deu a medida da área. Ué, seria a mesma ideia se ele tivesse dado a medida da área aqui e não tivesse dado a medida do lado, para mim calcular o lado. Então, o que eu tenho que fazer? Olha só, presta atenção. Se ele me dá a medida do lado,
Para calcular a área, eu uso a potência. Se ele me dá o lado, para calcular a área, eu uso potência. Se ele me der a medida da área para calcular o lado, eu vou usar a raiz quadrada. Por quê? Porque a raiz quadrada não é um número vezes ele mesmo. É o que acontece aqui, um número vezes ele mesmo. Tá? Então, Jair, voltou, mas para mim não mudou nada. Então, mais uma vez eu digo, não é o meu equipamento. Vamos lá. Então, quando ele dá a medida da área para calcular o lado, eu vou pela raiz quadrada. Tá? Não, João, não é 4,9, não. Então, se eu vou pela raiz quadrada disso aqui, o que eu vou ter que fazer nesse? Eu vou ter que tirar a raiz quadrada de 16,81. Qual que é a raiz exata? Prestem atenção, eu vou fazer essa para vocês fazerem as outras. Qual que é a raiz exata antes do 16,81? Eu tenho a raiz de 16, que é menor do que 16,81, que é menor do que 25. Então, é 4, 16,81 e aqui 5. Opa! Eu sei. 4 e 9? Por que 9, ô João? 4 e 5, velho. Então, eu sei que 16,81 está entre 4 e 5. Tá. O 16,81, ele está mais próximo do 16 ou do 25? Ele está bem próximo do 16. Então, você pode começar por quem? Pelo 4,1. Né? Você já começa aqui, ó, por 4,1 vezes 4,1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 1, 8, 6, 1. Uma casa, duas casas. Olha lá, ó. Olha lá. 16,81. Deu certo? 16,81? Então, eu sei que a medida do lado aqui, ó, a medida do lado é quanto? 4,1 metros. Opa, tá em centímetro, né? A unidade é centímetro? Isso, tá em centímetro a unidade ali. Então, aqui é centímetro. 4,1 centímetro. Certo? Deu para entender? Então, falo mais uma vez. Se ele te der a área, pode ser qualquer quadrado. Se ele der a área desse quadrado, você vai tirar a raiz quadrada dele para saber a medida do lado. Vai lá, faz a letra B aí. A letra B. Então vai lá, faz a letra B.
Falta 5 minutos, ô Daniel. Quanto deu, Felipe? Isso, 3,7. Perfeito. Tá, pessoal, já que vocês pegaram o jeito desse exercício número 2 aí, tá? Pegaram o jeito desse exercício. Aleluia, hein, Jair? Eba, digo eu, hein, cara? Ainda bem, hein? Tá na hora já, cara. Tava sentindo falta já de você acertar, meu. Tava errando um monte. Mas vamos lá. Já que vocês pegaram o jeito desse exercício número 2, eu quero que vocês prestem atenção no exercício número 3, rapidinho, tá? Presta atenção aqui no 3, ó. Que daí depois fica para vocês fazerem aí, tá? Ó, vamos lá. É uma expressão. Você tem que ir resolvendo conforme as regrinhas que nós temos. Aqui tem parênteses? Tem que fazer primeiro parênteses? Tem. Só que eu tenho uma potência, então primeiro a potência, tá? Então aqui nós vamos ficar com 8, ó, 8 menos 0,7 vezes 0,7. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 0,7 vezes 0,7. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 0, 0 com 4, 4. Mais 0, 0. 9, 4, 0, duas casas. Menos 0,49 vezes... Olha só, pessoal. Posso sim, Isadora, mas só presta atenção nesse aqui rapidinho, tá? Então, nós temos aqui 8 menos 0,7 ao quadrado. Resolvi o 0,7 ao quadrado. Eu vou ficar com 8 menos 0,49. Vezes. Aqui eu tenho raiz do numerador e raiz do denominador. Então, eu vou extrair a raiz desse e vou extrair a raiz desse. Quem é a raiz de 49? A raiz de 49 é 7. E quem é a raiz de 25? 5. Agora, eu vou fazer 8 menos 0,49. Quanto que é 8 menos 0,49? 7, você vai montar a continha, é claro. Só estou fazendo para vocês entenderem como resolver esse tipo. 8 menos 0,49 vai dar 7,51 vezes 7 dividido por 5. Aí o que você vai fazer aqui? Esse multiplica esse e dividido por 5, ok? É isso que vai acontecer ali. São expressões numéricas com números decimais, com potências, com raiz, e vocês têm que ir respeitando aquelas regrinhas. Isadora, vamos lá. Fala assim em algum ponto, fala algum ponto aqui assim que você teve alguma dúvida, por exemplo, que daí eu vou direto nela. Ou então eu posso fazer todo um apanhado de novo. Vamos lá, ó, presta atenção aqui. O exercício te deu a área do quadrado, certo? Beleza. Quando o exercício dá a área de um quadrado para você, isso. Quando o exercício dá a área de um quadrado para você encontrar a medida do lado, nós vamos ter que tirar a raiz da área. Ó, peguei a área e coloquei aqui na raiz. Essa parte de colocar entre quem e quem ele está, você entendeu? Ok. Então, essa raiz está entre quem? Está entre 9, está entre a raiz de 9 e a raiz de 16. Quem é a raiz de 9? 3. Quem é a raiz de 16? 4. Então, eu sei que 13,69 está entre 3 e 4. Ó, 3 aqui, 4 aqui. E aqui no meio eu tenho o 3,5. Tá. 13,69. Ele está mais próximo do 9 ou do 16? Pensa, 9, 10, 11, 12, 13.
Agora, 13. 14, 15, 16. Ele está mais próximo de quem? Isadora? Ele está mais próximo de quem? Está mais próximo, o 13,69 está mais próximo do 16 ou do 9? Está mais próximo do 9. Vocês estão falando 9, mas, pessoal, presta atenção. 9, 10, 11, 12, 13. Agora 13, 14, 15, 16. Ele está mais próximo de qual? Aqui ele andou 3, aqui ele andou 4. Ele está mais próximo de qual? Ele está mais próximo do 16. Esse valor aqui, tá? Que é o valor da área, está mais próximo dessa raiz aqui, que é o 16. Que o valor dessa raiz é 4, tá? Se eu sei que ele está mais próximo, essa raiz está mais próxima dessa, o resultado dessa daqui vai estar mais próximo do 4 também. Ou seja, ele vai estar do 3,5 para frente, tá? Então, você não precisa fazer toda hora 3,1 vezes 3,1 para ver, porque a gente sabe que está entre 3 e 4. Mas isso que eu estou falando, está mais próximo de quem? É para nós irmos mais rápido, tá? Jair, 8 menos 0,49. Tá? Então, voltando, ô Isadora. Você não precisa ir lá 3,1 vezes 3,1, 3,2, 3,3. Por quê? Pode ser assim? Pode. Só que aí toda hora você vai fazer muita conta. Então, indo por esse caminho aqui, nós estamos pulando uma parte, nós estamos já indo direto, né? Não direto para a resposta, mas mais próximo da resposta. Por quê? Eu sei que 13,69 está próximo do 16. A raiz do 16 é 4. Então, a raiz desse daqui vai estar do 3,5 para cima. Tá? Se você não quer fazer dessa maneira aqui, mas você descobriu entre quais raízes está, você pega lá 3, algum número, faz e vê se está próximo. Se você precisa aumentar ou você precisa diminuir o número. Entendeu? Beleza? Tranquilo então, pessoal? Show de bola? Filé? Beleza, então. Aí, quinta-feira, nós não temos aula, porque é feriado. Aí, nós vamos ter aula somente na sexta. E nós temos uma lista ainda, né, de atividades para ser corrigida. Beleza? Então, valeu. Forte abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.